Olá, na aula de hoje nós vamos falar do crime de estupro, que é o principal crime contra a dignidade sexual. Então, antes de eu começar a falar do crime, sujeitos, objetividade jurídica, elementos subjetivos e objetivos do tipo, eu quero fazer a leitura com vocês do tipo penal. Então, o estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, que estabelece constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, esse crime de estupro é um crime bastante grave. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco do tipo penal, da parte teórica, e também quero trazer para vocês jurisprudência atualizada. Como que os tribunais superiores, eles estão se posicionando em relação aos principais tópicos, principalmente aqueles divergentes do crime de estupro. Então, vamos começar falando dos sujeitos do delito. Antes de 2009, o crime de estupro, ele era um crime bipróprio. Por quê? Porque tanto em relação ao sujeito ativo como em relação ao sujeito passivo, se exigia dos sujeitos qualidades especiais. Ou seja, antes, sujeito ativo tinha que ser homem e sujeito passivo mulher. Por quê? Porque o crime de estupro, ele só abrangia a conjunção carnal, ou seja, a penetração do pênis na vagina. Após 2009, nós tivemos, então, a eliminação do crime específico chamado atentado violento ao pudor. Esse crime, ele trazia a punição de qualquer outro ato libidinoso. Então, abrangia o sexo oral, abrangia passar a mão nas partes íntimas, ou seja, outros atos, né, que não fossem conjunção carnal e tivessem conotação sexual. Mas desde 2009, esse crime, o antigo atentado violento ao pudor, ele foi fundido dentro do crime de estupro. Então, em relação a esses outros atos libidinosos, nós não tivemos abolição crimes. Nós tivemos aquilo que se chama de continuidade normativa. Ou seja, o legislador elimina uma figura criminosa, determinado tipo penal, mas aquela conduta, ela continua sendo crime. Ela passa a ser punida em outro tipo penal e muitas vezes também com outro nome jurídico. Então, agora o estupro, ele ficou com maior abrangência. Ele abrange a conjunção carnal e também outros atos libidinosos, sexo oral, sexo anal, esfregação, passada de mão nas partes íntimas, e daqui a pouco vamos ver que até o beijo lascivo quando ele é forçado. Então, o crime passou a ser bicomum. Pode ser qualquer pessoa no sujeito ativo e qualquer pessoa também pode ser vítima desse crime. Vamos falar um pouquinho da objetividade jurídica. Esse crime, ele pune o quê? O atentado à liberdade sexual, à dignidade sexual. Ou seja, as pessoas, elas têm liberdade para decidir o que vão fazer com o próprio corpo, com quem querem ou não ter relações sexuais. A partir do momento em que a vítima ela é forçada, seja por meio de violência ou por meio de grave ameaça, a ter relação sexual com uma pessoa que ela não pretende, então nós teremos o crime de estupro. Então, a dignidade sexual, a liberdade sexual é o bem jurídico tutelado por este tipo penal. Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre palavras de Rogério Greco em relação àquelas situações em que nós sabemos que estupro acaba tendo mais vítimas mulheres do que homens. Apesar de o homem também poder ser sujeito passivo, ainda abrange mais mulheres. Em relação às mulheres, quando ela é violentada, quando ela sofre essa violência, ela acaba se sentindo subjugada, inferiorizada. Dependendo da comunidade em que ela vive, a mulher passa a se sentir suja, ou as pessoas daquela comunidade, da sociedade, passam a enxergá-la
como uma pessoa que tem ali o sêmen do estuprador. Então, muitas vezes, essas mulheres ficam completamente abaladas, tanto fisicamente como psicologicamente, passando a ter ideias suicidas, muitas acabam até tendo suicídio. Então, por todas essas razões, muitas mulheres resolvem não comunicar o fato às entidades oficiais. Então, esse delito de estupro, muitas vezes, ele acaba ficando lá naquilo que nós chamamos de cifra negra, aqueles crimes que não são comunicados para as instituições, justamente porque a mulher, ela não quer sofrer aquele preconceito no seio social, ou simplesmente ela não quer mais falar daquele fato, ela quer esquecer aquele fato, não quer ter que passar pela revitimização, ou seja, porque ela acaba sofrendo todas as vezes que ela tem que novamente dar o seu depoimento sobre aquilo. É por isso que o legislador, ao longo do tempo, criou delegacias especializadas. Na maioria dos casos, acabam colocando mulheres para ouvir essas mulheres. Eu sempre gosto de comentar com os meus alunos sobre séries, filmes que tenham relação aqui com a aula. Até porque, às vezes, o estudante de direito, o concurseiro, ele precisa de um momento de descanso. Então, nada melhor do que ter ali um momento de lazer e aprendendo também direito penal. Tem uma série no Netflix chamada Unbelievable, que é muito importante, inacreditável, porque mostra a vítima sendo ouvida por homens no começo da série e como ela é subestimada, desacreditada, ela mesma começa a ter dúvidas se ela sonhou ou se ela foi vítima de um crime de estupro. E é muito interessante que a série vai trazendo essa mudança de foco quando ela passa a ser ouvida por mulheres. Então, é muito importante, né, para quem puder assistir, para entender bem essa diferença de tratamento quando a vítima é tratada com mulheres. Claro que, né, isso não significa que sempre os homens vão atender as mulheres da forma que ela não merece. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ela vai se sentir muito mais à vontade e respeitada quando ela é ouvida por mulheres. Vamos, a partir de agora, falar um pouco sobre os elementos objetivos do tipo penal. O verbo do tipo penal é constranger, que está ali no sentido de obrigar, de forçar, de subjugar a vítima a ter essa relação sexual de forma não consentida. Então, para que tenha o crime, é exigível o dissenso da vítima, ou seja, ela tem que, de forma séria, se manifestar que ela não deseja aquela relação sexual. Apesar desse dissenso ter que ser sério, não se exige a resistência heróica, ou seja, que ela lute com todas as suas forças contra o estuprador. Basta que, no caso concreto, ali no momento da relação sexual, esteja muito claro que aquela relação não é consentida. Então, aqui nos elementos objetivos do tipo, o crime de estupro, ele pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. A violência é a força física, é forçar, né, com o uso da força, a mulher ou o homem a ter uma relação sexual que não deseja. É segurar a vítima, segurar seus braços, colocar uma mordaça em sua boca, colocar a mão no pescoço, puxar o cabelo, tirar as roupas de forma forçada, ou seja, tem a violência física. Já na grave ameaça, é a ameaça de um mal grave. Um mal grave que pode ser em relação à própria vítima, por exemplo, a ameaça de que vai matá-la, ou uma ameaça, um mal grave em relação a algum parente, alguma pessoa querida daquela vítima. Então, em todas essas situações, a vítima vai acabar cedendo à relação sexual, porque ela não vê outra alternativa que não seja ceder a essa conduta. Em 2016, o STJ entendeu que o beijo forçado, num contexto de violência física, pode sim caracterizar estupro. No caso concreto, o sujeito ele forçou a vítima a dar um beijo. Uma vítima de 15 anos, ele jogou a vítima no chão, fez força física com o seu corpo e o joelho no seu abdômen, forçando o adolescente de 15 anos ao beijo. Então, se o beijo roubado tiver esse contexto de violência física, o STJ entende que tem crime de estupro. Por que eu digo que tem que ter esse contexto de violência física ou grave ameaça?
Porque se for um simples beijo roubado, ainda que não consentido, mas que não tem as elementares, força, violência e grave ameaça, podemos ter aquele crime novo lá de 2018 de importunação sexual. Então tem que olhar bem o caso concreto para fazer essa diferenciação de qual é a adequação típica correta. Outro detalhe muito interessante, que muita gente pensa que só é possível o crime de estupro quando tem o contato físico entre a vítima e o sujeito ativo aí do delito. Mas prevalece, tanto na doutrina como na jurisprudência, que o contato físico é dispensável para ter o crime de estupro. Então, o STJ, já num caso concreto, entendeu que a contemplação lasciva já é suficiente para o crime de estupro e na forma consumada. No caso concreto, analisado pelo STJ, a quinta turma, em 2016, o sujeito levou a vítima menor de idade para um motel. E lá, depois que a vítima já estava desnuda, em que o sujeito ficou ali contemplando, né, com aquela satisfação da sua lasciva, a vítima, ela se arrependeu, se arrumou e foi embora do motel. Mesmo assim, o STJ entendeu que tinha, sim, o crime de estupro, porque a simples contemplação já seria suficiente, não se exigindo o contato físico entre o autor do delito e a vítima. Então, ainda nesse sentido, é importante nós destacarmos que atualmente temos já vários casos concretos, se você digitar no Google, você vai achar, de situações de estupro virtual. Ou seja, são situações em que os tribunais superiores estão reconhecendo o crime de estupro e não tem contato físico entre o autor do delito e a vítima. Teve um caso do Distrito Federal recente, de 2020, em que o autor do delito fez 7 vítimas. Ele encontrava com as vítimas ali de aproximadamente 21 anos, um site de relacionamento. Ele era conhecida como Sugar Daddy e chamava ali suas vítimas de Sugar Babies. E ele marcava o encontro no motel. E aí as vítimas, elas tinham uma relação sexual consentida, uma conjunção carnal consentida, mas presencialmente ele forçava a conjunção, ele forçava ao coito anal de forma forçada, acabava ali se aproveitando do momento e fotografando as vítimas. Em datas posteriores, entrava em contato com essas vítimas e as forçava a se masturbarem ali por videoconferência, ali por câmera, e ele ficava assistindo aquilo. Aí, onde que entra o estupro nessa situação? Entra porque ele ameaçava as vítimas que se elas não se automasturbassem, ele iria divulgar aquelas imagens, vídeos, fotos que ele tinha das vítimas no motel. E elas, com medo dessa grave ameaça, acabavam obedecendo essas exigências, né, esses atos sexuais que eram feitos por esse autor do delito. Então, nessas situações, os tribunais superiores estão entendendo que tem estupro, porque a vítima foi forçada a um ato sexual. Portanto, eu queria destacar para vocês que, já que não se exige contato físico entre o autor do delito e a vítima, o importante é que tenha o envolvimento corporal da vítima no ato sexual. Então, nessas situações de nudez, de automasturbação, sexo da vítima com animais, todas essas situações caracterizam estupro, ainda que não esteja o corpo do autor do delito envolvido no ato sexual. O que importa é o corpo da vítima envolvido na conduta. O crime de estupro, ele pode ser praticado tanto por ação como por omissão. Claro que o mais comum é por ação, que o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, vai obrigar a vítima à conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Mas também é possível aquele caso de omissão imprópria, casos em que a pessoa, ela tem um dever de cuidado com a vítima. Para dar um exemplo para vocês, tivemos um julgado recentíssimo do STJ, quinta turma de 2020, em que a irmã da vítima respondeu pelo crime. Ou seja, a irmã da vítima tinha apenas 6 anos de idade. Esse caso concreto é de estupro de vulnerável, mas dá para vocês entenderem, porque toda vez que o autor do delito, com uma menor de idade ou menor de idade, tem essa responsabilidade legal, pode responder pelo estupro no caso da omissão imprópria.
Então, a irmã da vítima sabia que seu marido estava estuprando a sua pequena irmã e, mesmo tendo conhecimento dessa conduta, deixava isso acontecer e não comunicava aí às autoridades sobre o crime que estava ocorrendo. Então, além dele, ela também veio a responder pelo crime de estupro por omissão imprópria, aplicando-se aquele artigo 13 do Código Penal, aquela cláusula geral da omissão imprópria. O elemento subjetivo do crime de estupro é o dolo. Não existe crime de estupro culposo. Só que tomem cuidado que basta o dolo comum. O tipo penal não exige elemento subjetivo específico, ou seja, que o sujeito pratique o crime de estupro para satisfação da própria lascívia. Ou seja, ainda que ele estupre a vítima por vingança ou simplesmente para humilhá-la, ainda assim vai ter o crime de estupro. Vamos falar um pouquinho agora da consumação e da tentativa. A tentativa é possível, já que, em geral, o crime de estupro ele é plurissubsistente, ou seja, ele se consuma após a prática de vários atos. Então, um caso que eu posso trazer para vocês de tentativa, o sujeito chega, está tirando a roupa da vítima, só que ele não consegue ainda, mediante violência ou grave ameaça, praticar conjunção anal ou qualquer outro ato libidinoso, porque chega alguém, né, a vítima grita socorro, alguém aparece e o sujeito é interrompido ali no seu iter criminis. É um caso de tentativa. Mas na maioria dos casos, a tentativa acaba sendo de difícil ocorrência. Porque já que o estupro, além da conjunção carnal, ele também admite outros atos libidinosos, muitas vezes, no momento que o sujeito está tirando a roupa da vítima ou está praticando violência ou grave ameaça, ele às vezes já está praticando outro ato libidinoso, já praticando um beijo ali forçado, já colocando a mão nas partes íntimas da vítima. Então, não importa se tem ali penetração parcial do pênis na vagina ou a prática de qualquer outro ato libidinoso, o crime de estupro já está consumado. Outro detalhe muito importante, e se no mesmo contexto fático ocorrem vários atos libidinosos, conjunção carnal, coito anal, sexo oral, como que fica? Existe concurso de crimes? O que está prevalecendo no momento nos tribunais superiores é que o crime é único. Como se trata de tipo misto alternativo, teremos no mesmo contexto fático um único crime de estupro e a quantidade de atos libidinosos será considerado pelo juiz na dosimetria da pena. Seria possível uma continuidade delitiva se forem outros contextos fáticos? Sim, é possível. Como, por exemplo, naquele caso que o padrasto fica ali estuprando a sua enteada em vários dias. Então, cada dia, cada estupro, ou seja, contextos fáticos diversos, são crimes diferentes. Então, pode ter continuidade delitiva. Tomem cuidado, né? Tudo vai depender aí da prova que você for prestar. Se for uma prova da OAB, Defensoria Pública, você adota o crime único. Só para dar um exemplo para vocês, há poucos anos atrás, já caiu uma questão e na prova objetiva do Ministério Público de São Paulo, e a resposta correta dada pela banca examinadora era que o tipo penal era cumulativo, ou seja, se entendeu que havia concurso material de delitos e não crime único. Mas isso é minoritário, então, na maioria dos casos, vocês fiquem com a posição de que o crime é único. Vamos rapidamente falar das modalidades qualificadas, artigo 213, parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Parágrafo 1º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º, se da conduta resulta a morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Essas modalidades qualificadas, elas são pré-terdolosas, ou seja, o sujeito ele tem dolo na conduta, no crime de estupro, e culpa no resultado agravador, seja a lesão corporal grave ou a morte. O que eu quero deixar bem destacado aqui para vocês? Que no caso da lesão grave da morte, ela não pode ser dolosa, por isso que é pré-terdoloso.
Porque se for dolosa, o sujeito vai responder pelo crime de estupro e por crime de homicídio em concurso material de delitos. Só para dar um exemplo para vocês, agora, alguns dias atrás, foi julgado aqui no Maranhão um caso de bastante repercussão, em que a vítima se chamava, né, Mariana Costa. E o réu, Lucas Porto, ele praticou um crime de estupro e, na sequência, ele quis matar a vítima, praticou um homicídio para ocultar o crime anterior. Nesse caso, a morte foi dolosa e não culposa. Por isso que não era caso da figura qualificada, mas sim de concurso de crimes. Ele foi para júri popular, já que o crime de homicídio, por conexão, leva os outros crimes, né, os crimes conexos, lá para o tribunal do júri. Então, o tribunal do júri foi julgar tanto o crime de homicídio como também o crime de estupro. Por isso, tomem cuidado, porque aqui a figura qualificada ela é pré-ter-dolosa. Um exemplo. Vamos supor que o sujeito coloca uma mordaça na vítima para ela não gritar. Não tinha o objetivo de matá-la, mas ela ali no calor dos acontecimentos acaba não conseguindo respirar, acaba falecendo. Então, essa morte acaba sendo pré-ter-dolosa. É diferente da situação de colocar um travesseiro na cabeça da vítima, né, querendo que ela morra, que aí já terá dolo nessa morte. Então, tomem bem cuidado, tem que analisar bem o caso concreto para ver se é modalidade de estupro qualificado ou concurso entre crime de homicídio e crime de estupro. Por que aqui diz que é qualificado quando a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos? Porque se for uma vítima menor de 14 anos, o crime é outro, é o crime de estupro de vulnerável, que será analisado numa outra oportunidade. Para encerrar este encontro, então, só gostaria de dizer, em relação à ação penal, que o crime é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, tomem cuidado na hora de estudar por livros desatualizados, vídeos aí desatualizados ou material. Por quê? Porque o estupro ele já foi de ação penal privada, até pouco tempo atrás era ação penal pública condicionada à representação da vítima, mas na última reforma recentíssima passou todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Ou seja, tendo conhecimento do crime, o Ministério Público poderá entrar com a denúncia independentemente da vontade da vítima. Então, preste atenção na hora que forem fazer questões, estudem por questões também atualizadas. E assim eu trouxe para vocês os principais pontos e espero que todos tenham gostado. A gente se encontra em breve.